Olá, eu sou o Jonta. Como vai você? Eu queria falar sobre cinema. A gente aprende muito tentando entender o que é que foi feito ou como foi feito. Se eu pegar um roteiro e se eu sou o diretor de fotografia desse projeto, o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo ler o roteiro? O que eu devo prestar atenção? A cena escolhida foi de um filme de David Lynch, Mulholland Drive, que é a cena que eles estão no restaurante e Dan tá contando sobre o sonho dele. Então vamos ler o roteiro dessa cena, vamos pensar em como a gente faria a cena e depois vamos mostrar como a cena foi feita. E talvez eu também mostre alguns outros exemplos de cenas muito parecidas e de como elas foram feitas esteticamente, porque eram outras pessoas fazendo, né? Mas as cenas é muito parecidas. Então, vamos para cá. Então, esse aí é o roteiro que a gente vai ver, essa é a cena. É uma cena interna, né? Gravada dentro de algum lugar, é no restaurante do Dennis, e é morning, de manhã. Então, dois homens bem vestidos, Herb e Dan. Os nomes deles estão em caixa alta, porque é a primeira vez que eles estão sendo introduzidos na história. Ele fala que esses dois personagens têm por volta dos 30 anos, situa alguma coisa dos personagens. E Herb tá terminando de comer, e o Dan, ele não tocou na comida, que é bacon e ovos. Ele aparenta ter algum nervosismo dentro dele. Uma garçonete, uma tag escrito Diane, vai até a mesa deles, sorri e vai embora. E aí começa o diálogo deles, né? Herb pergunta por que é que ele tá lá, né? Se ele não tá com fome. E aí Dan fala, não, eu só queria vir aqui. Tantos lugares pra ir, você escolheu o Dennis. É esse Dennis específico. Mas por que esse restaurante específico? É meio vergonhoso, mas não, vá, diga aí o que é. É que eu tive um sonho sobre esse lugar. Oh boy! Veja o que eu tô querendo dizer. Vá, diga aí o que é que você sonhou. Aí Dan começa a descrever as sensações que ele teve no sonho. Foi o segundo sonho que eu tive, então é um sonho recorrente, né? Tem uma coisa meio de subtexto aqui. Mas eles são os mesmos sonhos. Ele não sabe dizer se é de manhã ou de noite, mas é exatamente daquele jeito que tá ali. Tem um medo que ele não consegue dizer sobre. Ele fala que Herb tá ali e tá encostado em um balcão, provavelmente o caixa, né? Ele consegue ver no sonho que o Herb tá assustado, e ele vê o Herb assustado, deixa ele mais assustado ainda. E aí ele percebe que é porque tem um homem e ele é o responsável por estar causando isso. Consegue ver através da parede e ele consegue ver a cara. E ele espera nunca ver essa cara de novo. E aí é foda isso, porque David Lynch trabalha muito esse tipo de antecipação, né? O que ele tá falando e será que vai acontecer? Será que não vai? E a gente cria essa ansiedade também. Eita, miado bom. O Herb vai lá e é nesse momento que o Dan vê que ele tá no mesmo lugar que ele estava no sonho dele, no balcão. Ele faz um sinal de sair do restaurante. E aí os dois saem do restaurante. Essa é a cena. É isso, a gente lê o roteiro, a gente sabe mais ou menos o que é que vai acontecer. Aí, coisas importantes que a gente tira disso, né? A termo de produção. É um restaurante, são duas pessoas, eles estão bem vestidos, terno, provavelmente, não sei. Camisa social, um prato de comida, né? Os dois estão comendo, um prato tá cheio e o outro tá sendo acabado. Tem a garçonete também, tem a tag da garçonete e tem as pessoas do restaurante provavelmente e também do balcão, né? Do caixa onde o Herb vai pedir a conta. Eu lendo essa cena, o que eu penso do que eu poderia fazer de uma maneira segura é fazer a master. A master é o que a gente chama de master, é um take que pega os dois o tempo todo, a cena toda. É nesse take que você vai ver a movimentação do personagem, a movimentação da câmera, pra onde eles vão. É o momento deles também se entenderem, né? Mas aí, produção hollywoodiana, tanto faz. Filma com 3 câmeras e tá tudo certo. Ninguém vai sofrer com isso. Mas a gente não tem essas condições, então a gente planeja as coisas desse jeito. Fazia essa master, acho que plano médio, pegando os dois ali no restaurante, comendo, conversando. Pegaria um contraplano de um lado e outro contraplano de outro lado. Dan aqui é o foco da história pra mim.
porque ele tá nervoso, então ia ser bom ver o nervosismo dele. Eu tentaria fazer um take, talvez um close, né, mais fechado nele, assim, pra gente se sentir mais próximo a ele, pra gente poder se conectar com aquele sonho que ele tá tendo, com aquelas sensações que ele tá tendo dentro do sonho. Eu pensaria por essa direção, né? Então, pensando assim, em 3 posições, né, que seria a master, um two shot, plano médio deles dois, contraplano, e aí eu faria mais um take focando mais em Dan. Eu pensaria mesmo assim. Mas mesmo eu falando essas coisas, eu falei sobre direção de fotografia, às vezes esses planos eles já vêm determinados pelo assistente do diretor, né, que decupa ali o roteiro junto com o diretor e eles vão ver a maneira de otimizar isso, né, fazer o shot list, esse tipo de coisa. E aí, às vezes, o diretor de fotografia ele só precisa deixar as coisas bonitas, dar mais motivações e tal, e sugerir coisas também, né? Mas é sobre isso que eu quero falar. É sobre esse processo, né? De ler um roteiro e ver o que é que se pode fazer. E também tem a cena de que Herbie vai pegar a conta. Então tem esse take também, que ele pode ser um plano médio ali, dessa hora que o Dan reconhece que aquela é a mesma cena do sonho. Então essas são as coisas importantes que eu pego aqui. Outra coisa importante, cena de restaurante americano, né? Sempre tem esses balcões e sempre tem janelas enormes que entram uma grande luz, então eles sempre filmam perto dessas janelas para ter uma luz motivacional, né? Como essa luz que está vindo daqui, né? Aí é sempre bom ter esse motivo para poder reforçar essa luz, né? Então, provavelmente a cena vai ser filmada perto de uma janela. E é isso. Então vamos ver como é que essa cena foi feita. E depois disso vamos ver outros exemplos, talvez, disso. Se vocês tiverem interesse, né? Se vocês tiverem interesse, digam sim, tenho interesse. Ah, muito bem. Bom, vou começar a ver aqui a cena. E vi que o primeiro take ele começa com um letreiro com o nome Winx, que é diferente do roteiro, que o do roteiro era... como era? Era Dennis. E besteira, né? É só um nome, tanto faz. Você vê muito isso nos filmes. Isso se chama de establishing shot. Eu não sei como é em português. Não sei, não faço ideia. Shot de estabelecimento, não sei. De se situar, né? Ele existe para que você situe que a próxima cena se passe dentro desse lugar. Sempre quando mostram fachada de algum lugar, de casa, de prédio ou letreiro, essas coisas significa isso, né? Ele está apresentando o lugar que você vai entrar antes de você entrar no lugar. Ele começa com um contraplano já e outro contraplano. Outro contraplano, certo. Então aqui, talvez ele não tenha feito uma master que pegue os dois ao mesmo tempo. Talvez ele não tenha sentido necessidade, ou talvez ele tenha feito e não tenha utilizado. Isso aí foi resolvido na edição também, não tem problema. Mas o que me chama mais atenção nisso, nessa cena, é que apesar de ser um contraplano, a câmera não tá parada. Olhe como a câmera tá. Ela tá se movendo, parece que você tá na onda, em um mar, você tá boiando, você tá flutuando. Ele dá essa sensação, que é a sensação do sonho, né? Então, algo simples bastante funcional, que até quebra um pouco essa coisa da monotonia de um contraplano e outro contraplano parado. E como eu disse, né, a cena filmada perto de janela para dar esse contraste da luz, porque é muito, muito bom de trabalhar essa luz. O cinema paquera muito essa luz, que é tipo um lado claro, né, e o outro lado escuro, com uma pouca clareza aqui embaixo dos olhos. Olha, isso foi legal. Como ele resolveu mostrar o balcão que Herbie tava lá no sonho, né? Ele só foi com a câmera e voltou. Então, velho, o plano detalhe do balcão, ele não precisou cortar, ele fez direto. Isso foi muito bom, isso resolveu várias coisas aqui nesse dia de gravação. Muito, muito bom. There's a man in back of this place.
He's the one who's doing it. I can see him through the wall. I can see his face. I hope that I never see that face. Ever. Right then. Ó, e esse é o primeiro close. Pô, mas esse close é porque era o contraplano que era o principal de Herbie, né? Então ele vira e aí tá close, né? Mas no caso antes estava pegando o Herbie e Herbie tava em plano médio close. E agora tá em um close mesmo, né? Sem ser plano médio. E... Certo, um plano médio pegando o Herbie lá na conta. E aí tem essa coisa, a sensação de que Herbie também percebe que existe algo estranho acontecendo. Como é que isso é representado? Que é agora. Um plano médio fechado, porque aí você fica... Herbie está próximo, né? O que significou isso? Herbie está próximo a o que o Dan estava falando sobre o sonho. Ele está acreditando mais, ele está mais dentro da história. Existe uma proximidade e você está mais próximo a ele dentro disso também. Aí é isso. Ele sai, ainda é o mesmo... Ele sai no mesmo take que era o contraplano que pegava a Dan como principal. Isso, essa foi a cena que nós vimos hoje. E vamos ver mais cenas, vamos ver mais cenas. Eu separei cenas de restaurante. Uma foi de Pulp Fiction. E ele também começa com um establish shot mostrando toda a fachada do restaurante que eles estão lá dentro, né? Eles começam com um dolly, né, pra frente. E um master, isso que é o master, né? É um two shot master pegando os dois. Eu vou dar uma adiantada no vídeo para que esse vídeo não fique grande demais. Aí eu só quero dizer como é que foi feito mesmo o contraplano e também sobre essas escolhas, tanto da fotografia quanto também da edição. Se a gente parar para pensar agora, olha quanto tempo a gente está aqui e essa cena não teve um corte. O que ele está pedindo para a gente é que a gente permaneça, que a gente continue aqui e continue vendo essa cena. Ele faz um plano médio fechado em cada um, basicamente na mesma posição que estava a Master. Isso deve ter poupado um grande adianto no set, assim, porque você não precisa mover nada, nem luz, nem pessoas, nem tantas coisas. Então, uma solução bem rápida e fácil, assim. E perto de janelas enormes com luzes, né? Agora vamos viajar um pouco mais. Isso já conta um pouco sobre ritmo de edição. Quanto tempo a gente vai passar aqui tendo essa proximidade com os atores? Olha o tempo que eles estão perto da gente, assim. Ele não volta para mostrar uma master de novo dos dois juntos. Eles continuam aí próximos. Então, essa cena tende a uma direção de proximidade. A gente vai se sentir cada vez mais próximo desses personagens. Essa é a ideia que eu tenho, que essa cena me dá, né? A sensação que ela me causa. But why? Well, that's what's fucking with me. I don't know why, but I can't go back to sleep. You serious? You really thinking about quitting? The life? Yeah. Most definitely. Fuck. What you gonna do then? Chegamos aqui bem pertinho. Tamo de rostinho colado com os caras. Olha só, nossos amigos. Você viu como a cena foi entrando? Ele começou do lado de fora, com o dolly aproximou, aí fez um plano médio fechado, agora já tá em um close. Acho que ele não chega mais perto que isso, né? Seria um super close com a tela super ocupada. A combinação disso tudo é que essa cena pede pra gente ir entrando nessa história deles dois cada vez mais. Então aqui no final a gente já tá entregue. Vamos ver agora a cena de Lobo da Wall Street. Leo DiCaprio e tá lá, né? Janelas enormes, luzes, planos médios, né? Plano e contraplano, mas não é sobre os ombros.
É como se a câmera estivesse no meio deles. Pega um, pega outro. Um plano detalhe do pauzinho, certo? Justo. No, thank you, though. E também tem a master deles dois. E é isso, essas foram as cenas que eu acho parecidas de hoje e feitas de maneiras diferentes, as três. Eu podia fazer várias viagens aqui sobre por que botar a câmera entre os personagens. Que é o lugar que o telespectador também se vê. Ele sai do lugar do voyeur, de estar no ombro ali, observando. E também não está só pegando um lado do rosto do personagem, como foi a cena de Pulp Fiction que a gente viu. O que significaria ver uma faceta só do personagem? Para mim, significa que aquele personagem tem algo a esconder. A gente não está vendo aquele personagem claramente. Essa cena nos coloca dentro do embate. A gente não tem como fugir dessa conversa, porque estamos dentro dela, no meio dela. O mundo do cinema é um mundo mágico. Para mais vídeos, clique em Quero Mais Vídeos. Para menos vídeos, clique em Quero Mais Vídeos. Tchau!